Olá, boa tarde a todos vocês que estão aqui conosco, boa tarde aos que nos acompanham via redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. É uma grande alegria, um grande prazer poder receber vocês aqui, a gente conversar um pouco sobre esse tema tão importante, né? Dia 31 é o Dia Mundial Sem Tabaco e a gente vai conversar aqui ao longo desse podcast sobre os malefícios, né, dessa substância chamada tabaco. Eu sou Fábio Morástico Ramos, estou como diretor de política sobre drogas e reintegração social. Também estou como presidente do Conselho Municipal de Política sobre Drogas aqui da cidade de Blumenau, que é o COMEN. E a Diretoria de Política sobre Drogas e Reintegração Social, ela está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social. Então essa é uma ação em parceria da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Diretoria de Política sobre Drogas, da Cruz Azul no Brasil e também do COMEN. São instituições que estão envolvidas na nossa cidade, trabalhando nas demandas, nas causas, né, que envolvem então a dependência do álcool, dependência das drogas, e aqui, né, mais propício para a gente poder trabalhar essa questão do tabaco e trazer esse assunto à tona nesse Dia Mundial aí de combate ao tabaco, né? A diretoria, ela atua diretamente com as pessoas em situação de rua, mas também com as pessoas que trazem essa demanda da dependência, né? Nessa dependência química, né? Então nós ofertamos alguns serviços. O nosso carro-chefe, então, é a abordagem social. Nós temos também o Centro POP, que é um centro especializado para as pessoas em situação de rua, né? Então ali, nesse equipamento, as pessoas têm todo o respaldo de uma equipe técnica, de uma equipe operacional. Ela pode ir no Centro POP, ela pode ofertar lá o banho para ela, a higiene pessoal, alimentação, um encaminhamento para uma comunidade terapêutica, um encaminhamento para o CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial da nossa região. É um encaminhamento feito ali também para um grupo de apoio mútuo ajuda. Como se fosse um ambulatório social? Isso mesmo. Então nós funcionamos ali, né, com esse Centro POP que também está dentro da nossa diretoria. E o abrigo institucional, que é o abrigo municipal. Além desses 3 serviços, nós temos uma gerência dentro da Diretoria de Política sobre Drogas, que faz o encaminhamento para as 3 comunidades terapêuticas que residem, que são aqui instituições do nosso município, que são parceiras do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, que tem cadeira dentro desse conselho, né, que participa dessa política, que também fazem parte do Conselho Municipal de Assistência Social. Então nós temos essas instituições conosco ali e fazemos esse encaminhamento, né? Não só para esses equipamentos que eu acabei de destacar aqui para vocês, mas nós usamos toda a rede. A rede da saúde, por exemplo, nós temos o CAPS 3, que é o CAPS AD, que trata álcool e drogas, nós temos o CAPS 2, nós temos os ambulatórios gerais, nós temos o ESF, que a gente faz os nossos encaminhamentos também, e as instituições que nós temos aqui, que é uma grande parceria no município de Blumenau. Então, mergulhado neste universo, acompanhando essa demanda diariamente, todos os dias, né? Juntamente com essa data alusiva do dia 31, que é o Dia Mundial Sem Tabaco, que é hoje, dia 31, surgiu a ideia de nós estarmos aqui hoje, comentando, falando um pouco, discutindo essa ação, né, sobre o Dia Mundial Sem o Tabaco. Eu quero dizer que, para quem nos acompanha, que esse podcast ele vai ser dividido em 2 blocos. Nesse primeiro bloco, nós vamos ter aqui o Rômulo, nós vamos ter aqui também o Fernando junto conosco, pessoas que atuam diretamente na ponta, que fazem prevenção, que tem um papel fundamental nessa área, que discute essa política, que vai lá e leva, né, e que faz essa prevenção com criança, com adolescente, mas também com os adultos, que atuam diretamente num tratamento, num acolhimento, né? Então nós vamos ter os 2 conosco, os 2 profissionais, que daqui a pouquinho eles vão se apresentar. E no segundo bloco nós vamos ter, vou dar um spoilerzinho aqui, nós vamos ter uma história de superação, né, no tabaco, uma pessoa que fez o uso durante muitos anos dessa droga, né, e a gente vai estar conversando um pouquinho com essa pessoa também, e eu quero dizer para você que não saia, participe conosco até o final, né, fique conosco para que a gente possa, né,
passar todos os assuntos, mas também a gente trazer no segundo bloco ali a presença dessa pessoa que vai contar um pouco da história dele, vai dizer o que aconteceu nessa trajetória, e se foi fácil, se não foi, ele vencer o tabagismo. Ok? Então eu gostaria de passar a palavra para os nossos convidados, mas na verdade eu gostaria que eles se apresentassem primeiro, né? Então vamos começar aqui. Eu vou tocar a bola para o Rômulo. Rômulo, tá contigo. Então, um dia muito especial, né? Um dia mundial sem tabaco. Eu, como ex-tabagista, me alegro quando chega esses dias, porque faço parte de um grupo de pessoas que entendeu o quanto a substância química presente no tabaco, a nicotina, prejudicava toda a minha vida, toda a minha questão cognitiva e intelectual. Então é um dia especial para mim, saber que a gente está nessa batalha, uma batalha desigual, desleal. O outro lado investe milhões, bilhões para conseguir novos públicos e novos simpatizantes a essa substância química tão destruidora. Vou me apresentar, sou o Rômulo, sou casado com Ingrid, bem casado, feliz. Tenho 3 filhas maravilhosas e sou privilegiado por ter uma família, por ter a possibilidade de ser uma pessoa que vive em sobriedade. Sou dependente químico em recuperação há 18 anos. Há 18 anos eu estou sóbrio e continuo por hoje sóbrio. E por esse processo, né, de recuperação também começou e foi mediado pelos instrumentos que o Fábio então apresentou aqui. Na época pelo CAPS 2, né, CAPS 3, a gente conseguiu um encaminhamento para a comunidade terapêutica e no dia 2 de maio desse ano eu tive o privilégio de fazer a maioridade, né? Completei 18 anos de abstinência, isso é significativo, é como se fosse o meu segundo nascimento. Tenho trabalhado nos últimos 12, 13 anos com dependência química. Tive o privilégio de trabalhar nas 3 instituições de tratamento de Blumenau, Serene, CTV e Jovens Livres, cada uma servindo dentro de uma funcionalidade dentro desse serviço. Foi muito especial, me deu bastante conhecimento e envergadura, e hoje estou terminando um ciclo de atuação também no abrigo municipal Família Feliz, onde eu fui lidar com outro público, com o público de ponta, com os moradores em situação de rua, situação de vulnerabilidade. Então fui a gerenciar e ajudar nesse processo da institucionalização desse serviço. Muito prazeroso lidar com esse público, porque eu faço parte também desse público, então quando estou lidando com eles é significativo para mim, porque eu entendo que eu posso devolver aquilo que eu recebi gratuitamente, que foi a ajuda e a consolidação de serviço. A minha formação é em teologia, né? Tenho o privilégio de poder, num país laico e livre, estudar as palavras, estudar a palavra de Deus e aplicar também como uma ferramenta de prevenção dentro da sociedade. E tenho aqui esse convite como um convite maravilhoso para a gente conversar nesse dia sobre essa demanda. Obrigado e espero que a gente possa contribuir. Nós que agradecemos a tua presença aqui, né, para fortalecer, para fomentar esse diálogo, né, essa conversa produtiva. Eu tenho certeza que daqui vai sair alguns encaminhamentos, né? As pessoas que nos acompanham, nós queremos que vocês interajam conosco, encaminhem a tua pergunta, que você possa, né, dar a tua contribuição, trazer a tua contribuição. Quero dizer que vai ficar gravado esse podcast. Se tu não está assistindo hoje, mas tu podes buscar nas redes sociais, que vão ficar lá nas redes sociais da CEMUDES, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, mas também vai ficar, né, nas redes sociais da Cruz Azul no Brasil. Então tu podes buscar qualquer horário, qualquer momento para assistir esse podcast. Muito obrigado, Rômulo. Valeu. Seja bem-vindo conosco. Então agora eu quero passar a palavra para o Fernando. O Fernando também vai se apresentar. Muito obrigado, Fábio. Uma honra estar entre amigos, né? Pessoas que eu admiro tanto, né? Pessoas que não têm só a teoria, não têm só a técnica, mas pessoas que amam o que fazem, que eu creio que cumprem o seu chamado de vida, né? E quando a gente está entre essas pessoas, dá uma grande alegria. Eu sou colaborador da Cruz Azul no Brasil, sou assessor de grupos de apoio, atuamos com grupos de apoio no Brasil inteiro, e eu trabalho especificamente com crianças e adolescentes em vulnerabilidade, crianças e adolescentes que precisam de uma atuação na prevenção às drogas. Porque esse processo de tratamento, esse processo que o Rômulo estava falando um pouco, ele é muito árduo, ele é muito difícil. Então, um caminho, uma solução, uma ideia de o que fazer é na área da prevenção. Então, a gente trabalha com grupos de apoio,
Também tenho capacitações na área da teologia, com ênfase em aconselhamento noutético ou psicologia noutética. Fui terapeuta de uma comunidade terapêutica por 5 anos, né, aqui de Gaspar. Sou um psicólogo em formação, estou no final da minha graduação, né, e tenho capacitações internacionais na área da prevenção, pelo Instituto ISUP, e todo ano nós vamos como Cruz Azul no Congresso Free Mind, né, que é o Congresso Mundial de Prevenção às Drogas. Ok, muito obrigado. É uma alegria também, um prazer para nós, Fernando, contar com a tua presença aqui na construção desse material, na construção desse podcast, né? Encaminhamentos feitos, apresentações realizadas, então iremos para a primeira pergunta, né? Fernando, eu gostaria de te ouvir pela tua experiência, né, olhando e observando esse cenário criado pela indústria do tabaco. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, né? E aí eu vou deixar aberto se o Rômulo quiser contribuir, se você também quiser depois voltar para você. Me lembrei de algo aqui, eu queria trazer e tal. Vamos fazer assim um bate-bola bem descontraído entre nós, né? Então, quando a gente observa, quando a gente olha para esse cenário criado pela indústria do tabaco, a gente vê algumas estratégias dessa indústria, né? Novas formas para que eles possam atrair adeptos para o tabaco, para essa indústria. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre qual que é essa estratégia da indústria. Existe mesmo essa estratégia? A gente costuma dizer que existe um lobby, né? E é muito triste olhar para os adolescentes, uma fase tão linda, né, Rômulo? Uma fase tão maravilhosa de descobertas, uma fase de entender qual é a minha galera, qual é o meu grupo, descobrimentos. Mas, de repente, tem um lobby, tem uma indústria interessada nas nossas crianças e nossos adolescentes. Por quê? Como é que essa indústria age hoje, né? O tabaco, na forma do cigarro convencional, ele perdeu muito espaço no nosso país. Justamente pelas leis mais rígidas. Ali no início dos anos 2000, né? Eu ainda sou da época que tinha propaganda de cigarro na TV, né? Se fumava no restaurante. No restaurante, em avião. Ei, eu tava vendo aí, poxa, quem não gosta do Ayrton Senna, né? Isso. Eu acordava bem cedinho com meu pai para assistir as corridas. Sim. E eu lembro que nos carros existia propaganda de cigarro, né? As maiores equipes, né, eram patrocinadas pela Philip Morris, né? Camel na Williams e Marlboro na McLaren. Isso. E aquela glamorização, né? Um cara num cavalo, de chapéu. Mas hoje isso se perdeu, né? Até a pessoa que foi fundamental para esse processo é parceiro da Cruz Azul, né? O Dr. Lutufo. Então, fez todo esse projeto de lei. Por causa disso que aconteceu lá no início dos anos 2000, hoje não se pode fumar em lugar fechado, não tem propagandas, tem aquelas imagens no rótulo do cigarro. Então, o cigarro convencional ele foi perdendo espaço. E a indústria viu isso e começou com outras estratégias. O que a gente vai fazer com esse tabaco? O que a gente vai fazer com essa nicotina? E nasce a ideia do cigarro eletrônico, do narguile, né? É interessante, né, Fernando? Porque quando você é produtor de algo, você não quer perder clientes, né? Nenhuma indústria vai ficar consolidada se ela perde a produção, se ela perde as vendas, se ela perde o consumo. E como o Fernando falou, por que foi se perdendo também? Porque várias pessoas começaram na década de 80 e 90 a processar a indústria dos cigarros e do tabaco pelos problemas de saúde que a substância trazia. Então, existe uma geração que foi manipulada pela televisão, uma geração da década de 70, 80 e 90, que formava a sua opinião pautado no rádio, no jornal e na televisão. E essa geração, então, começou a envelhecer e começou a adoecer. E esse adoecimento fez com que ela criasse consciência para que as próximas gerações, os filhos e os netos, não fizessem o uso. O grande problema é que passou uma geração que não fazia mais uso e veio outra. E o que piorou esse cenário foi o advento da tecnologia de comunicação. Hoje, todos nós podemos ser comunicadores. Por exemplo, nós não estamos numa grande emissora de televisão, estamos aqui fazendo um conteúdo de grande valor e de riqueza, porque as tecnologias facilitaram isso. E a indústria entendeu essa brecha.
ela entendeu que ela conseguiria acionar e agenciar um novo público se ela atacasse realmente o canal de comunicação. E ela consegue se comunicar de maneira assertiva com os adolescentes, usando as mídias de tecnologia individual, as redes sociais. Então, se a gente perceber, uma das maiores ferramentas de comunicação dos nossos adolescentes hoje são as redes sociais. E falando em rede social hoje, claro, a gente tem muita informação em tempo real, muito rápido, né? Coisa acontece muito rápido. E desinformação também, né? Informação verdadeira e fake news. Fake news, né? E agora, falando de fake news, o que se fala de cigarro eletrônico? É tudo verdadeiro ou existe um fake news por trás disso tudo? Porque, assim, um adolescente que chega em casa com dispositivo eletrônico, né? Um podzinho lá, né, que ele faz o uso, e ali também tem um teor de nicotina, ali tem, causa um malefício para esse adolescente, ele pode engabelar, ele pode mentir, ele pode enganar o pai e a mãe, existe um fake news ali? E outra, já emendando nessa primeira pergunta do fake news, é uma estratégia da indústria também esse fake news? Com certeza, e ele age através até de uma pesquisa científica, né? Ah, mãe, é só vapor de água, por exemplo. E num processo de prevenção, coisa muito importante. Prevenção não se faz falando do problema, com foco no problema. A gente quer falar de vida, a gente quer falar... Só que a gente precisa, além disso, criar um vínculo com esse adolescente, mas também a gente precisa ter a informação. Principalmente com idades mais avançadas, a gente precisa passar essa informação. Questionadores, né? Então, vamos desconstruir algumas fake news aí. Por exemplo, essa ideia do vapor de água. Isso a gente ouve muito, né, Rômulo? A gente vai numa escola, é só vapor de água. Não é igual cigarro, certo? Vamos lá. Primeiro, se ingere muito mais dessa fumaça num cigarro eletrônico do que num cigarro convencional. Essa fumaça ingerida, ela é extremamente tóxica. Ela provoca problemas no aparelho respiratório, efizema pulmonar, câncer. Problemas circulatórios. Né? Aí o outro argumento do adolescente, que ele vai engambelar, a palavra que tu usou, né? Vai engambelar a mãe. Mãe, não tem combustão isso aqui. Né? Tem combustão. Aquela reação química e física... Química, né? Senão não pegaria fogo, gente. Exatamente. Ali tem uma resistência ali dentro Exatamente. do aparelho, né? Um sistema bem construído ali, um dispositivo pequeno e que a gente não consegue enxergar, mas... Ele está ali, há uma combustão inicial para ter vapor, senão não teria fogo. E olha só, uma combustão feita por metais pesados. Ferro, ouro, cobre, prata. Metais pesados que são as substâncias mais cancerígenas, é o top 1 das substâncias cancerígenas. Então, a gente precisa urgentemente passar essas informações para esses adolescentes, para essas crianças. E ainda no lobby, para fechar essa ideia do lobby, né? Quais são os sabores? Quais são as essências usadas nesse? Aromatizantes e saborizantes, né? É cheiroso e gostoso. Gostoso. O que é? Chiclete. Ice, né? Ice. Chiclete. Tutti-frutti. Né? Extremamente colorido. Sabe o que é legal, Fernando, nessa fala tua? Esse dispositivo de cigarro eletrônico, a gente acha que foi inventado agora, mas não foi. Ele existe desde a década de 60. É que naquela época não colou. A indústria de fabricação em massa de tabaco, de cigarro normal, ela é muito mais barata, é muito mais fácil de produção e os ganhos e lucros financeiros são muito maiores. Mas esse dispositivo é um velho dispositivo de tabaco, de fumar tabaco. O mesmo tabaco que é plantado, que o nono, né, antigamente fumava. Eu sou o neto de plantador de fumo, de rodeio. Eu cresci dentro dessa realidade, inclusive quando eu era, ironias, né, da nossa vida, quando eu era adolescente, tive o privilégio de vencer uma feira de ciências do município, há muito tempo atrás, o município fazia feira de ciências nas escolas, e eu fiz uma sobre o fumo, fui lá na cidade de Rodeio, onde é que meu avô morava, trouxe a folha de fumo, expliquei, né, na época não tinha tecnologia, era tudo com cartazes, feito à mão, e depois virei um fumante, né? Mas irônico. Mas entendi essa perspectiva. E esse mesmo fumo que o nono fumava é o mesmo fumo que hoje está dentro dos nossos aparelhos. Na essência. Na essência. E quando a indústria se repaginou ali no início dos anos 2000, ela veio como o cigarro eletrônico como uma alternativa para reduzir o consumo de tabaco.
Ele surge, então, como uma fake news, né? Com estudos comprovando a eficácia do cigarro eletrônico para reduzir o índice de tabagismo, mas ele não fez isso, muito pelo contrário. Ele não reduziu o índice de tabagismo e ele criou uma lacuna para conquistar um novo público, que não teria interesse pelo cigarro convencional, por ele ter um odor horrível, por ele ser amargo, e ele não faz parte da logística da convivência. Na nossa época, como adolescente, né, existia toda uma estratégia, né, até aqui, né, tem as nossas camisas, né, só cabe uma carteira de cigarro, né, foi se pensado, toda a indústria ao redor do tabaco se adaptou para fazer com que aquele mecanismo fosse funcional. Agora acontece a mesma coisa, dissimulando. Mentiras com verdades mastigadas, contratam pessoas às vezes com um poder de influência muito grande, influenciadores das redes sociais. A música, né? A musicalização, eles usam artistas renomados do funk, do rap, fazendo o consumo de substâncias no vídeo. Aí você pensa... Glamour, né? Cria-se todo um status e um glamour. Um adolescente que está num momento de aceitação e de estabelecimento de vínculo, de encontrar sua identidade, ele olha para aquilo e ele vai dizer, poxa, mas se aquele cara está fazendo, aquele cara tem 10 milhões de visualizações, é porque deve ser legal. Sim. E aí começa a se criar essa consciência coletiva de então uso. essa estratégia então armada pela indústria para alcançar então essa criança, esse adolescente, esse jovem que vive de mídia e que tenha na sua mão aí o mundo, se quiser, porque né, é muito rápido essas informações. Os pais não têm as informações para rebater, certo? Para colocar para baixo essa informação distorcida, né, o contra-argumento. Legal. Por um lado, existe uma estratégia que nós acabamos de discutir aqui e ouvir, que vocês trazem da indústria, e eu queria saber de vocês que atuam diretamente na ponta com essa prevenção, com criança, com adolescente, com famílias, né? Existe uma estratégia pela prevenção para alcançar também essa criança, esse adolescente, que faz o uso ou que está caminhando para poder fazer o uso, né? Porque eu acredito que vocês, nessa caminhada de vocês já encontraram adolescente, criança, que já fizeram uso de cigarro eletrônico, né? Existe uma estratégia da prevenção? A gente costuma dizer que a prevenção, claro, seria um podcast muito abrangente, de dias para explicar, né? Como se faz prevenção, mas eu queria focar na ideia dos 3 Is, tá? Primeiro, identificação. A gente precisa criar um vínculo com esses adolescentes. A gente precisa ouvir. Nós estamos diante de uma geração que não tem ninguém para ouvir. Quer ser ouvida, né? Quer ser ouvida. Igual a nossa, quando nós éramos adolescentes, né? A ausência de alguém que nos ouvisse fez com que a gente fosse ser ouvido por pessoas que não tinham a informação correta para nos passar. O adolescente, ele está gritando, mas ele precisa de alguém que sente e que tem um olhar de amor sobre a vida dele. Né? Aí vem até uma questão teológica, né, Rômulo? Um olhar de amor, e não é qualquer olhar. Que se importe, né? Um olhar que se importe, que estabeleça uma responsabilidade com o outro, né? A gente está carente disso, de nós nos responsabilizarmos de maneira humana para com o outro. E quando vocês falam que ele precisa de amor, quando ele precisa dessa atenção, fator de proteção, né? Isso. Porque assim, eu vejo que na minha geração isso faltou muito, um fator de proteção dentro da minha casa. Eu também venho de uma família, se eu posso dizer aqui, em termos desestruturada pelo uso de alguma substância, inclusive do tabaco, mas do álcool também bem forte. Meu pai fez uso de álcool durante muitos anos. Meu pai faleceu com 39 anos de idade, 39, hoje eu tenho 48. Quantos anos a mais eu tenho? Meu pai morreu muito novo. Ele tinha tudo pela frente, mas ele fazia uso de 2 substâncias que drogas lícitas que se comercializam aí na esquina, em cada boteco. Que são fáceis de ter, né? Um acesso fácil, né? Meu pai fumava compulsivamente, bebia. Então, esse fator de proteção eu não tive em casa e muitas das vezes eu desenvolvi o que meu pai já tinha desenvolvido, que passou para mim e que eu fui buscar lá fora, que eu fui buscar na dependência. Então eu vejo que esse fator de proteção também é falho, também não existe, né? Fábio, uma coisa interessante, o ser humano não lida bem com as suas carências, ele vai buscar a resposta em algum lugar. Nós não conseguimos lidar com as nossas carências, a gente vai buscar em algum lugar.
Quando a gente tem uma natureza que precisa de algo para ser preenchida, a gente vai buscar nos lugares onde são mais propícios e mais fáceis de se encontrar. Se eu não encontro amparo, acolhimento, se eu não encontro informação, limites também, porque o amor, ele tem essa face que não se quer falar, o amor é responsável, ele estabelece limites. Se a gente não tem disciplina, isso, né? Ele vai buscar em outro lugar. E ele vai buscar, na nossa adolescência, na década de 90, nós não tínhamos tecnologia de informação, a internet estava nascendo. Nós conversávamos na rua, a gente ficava até 8, 9, 10 horas na calçada conversando sobre a vida. E nesse convívio, a gente, infelizmente, a gente era apresentado para um mundo de drogadição, de dependência química e de violência. A gente pensa que hoje, pelos nossos meninos, as nossas crianças estarem com o celular, eles não vivenciam mais isso, mas isso é um engano, porque hoje eles vivenciam muito mais violência do que nós no nosso tempo. E não precisam nem ir para a rua, Eles não precisam, precisam, eles estão, ali, né? cria-se uma sensação protetiva, quando na verdade é o inverso, eles estão sendo atacados e machucados com grande oferta. Por isso que é essa estratégia da identificação. Ele precisa encontrar em mim alguém com que ele vai falar sem dolo. Os 3 Is. Os 3 Is. Identificação é o primeiro. Então, eu criei um vínculo. Aí ele tem um bom mediador. Essa é a palavra. A gente até se baseia na teoria do Vygotsky, dessa ideia da mediação, do meio. O que o meio faz com alguém? Então, num processo de prevenção, a gente quer ter um meio. Primeiro, ter um ambiente livre de drogas e depois onde ele possa expor. Olha, e o vapor? E aí? Vamos falar sobre isso. E o vape? E o pod? Vamos falar sobre isso. E aí começa a interação. Isso. O I da interação. Da interação. Uhum. Porque se eu só tenho informação, qual que vai ser o comprometimento meu com essa pessoa se daqui a pouco termina a informação e eu vou embora? E aí começa a interação. Ele já começa a entender, opa, essa galera não veio aqui querendo nos julgar ou criticar as nossas atitudes. Muito pelo contrário, eles vieram aqui criar e construir algo. A gente constrói algo junto com Constrói eles. juntos. A gente não traz algo pronto e entrega e vamos seguir essa linha. A pedagogia tecnicista, ela é assim, ela traz uma matéria, uma disciplina e ela aplica e as pessoas, elas são colocadas, se elas têm um aprendizado pautado numa prova, num exercício, e elas veem quanto eles adquiriram de conhecimento sobre aquilo que foi aplicado. A nossa temática é diferente, né, Fernando? A gente traz algo, mas a gente não traz algo pronto. A gente sempre traz algo para ser construído. Então, uma estratégia de prevenção baseada nos 3 Is, informação, identificação e a interação. Para que a gente possa alcançar esse adolescente, essa criança, esse jovem. Ele põe a mão naquilo que ele está fazendo, ele se sente torna parte, um protagonista. ele é a intervenção em si. Isso mesmo. Correto. E existe... Ainda, só ainda na informação, é muito importante que também na informação tem essa ideia de construir juntos, certo? E é muito importante que nessa informação não conste uma questão muito importante, que é o moralismo. O moralismo ele não funciona na prevenção. Não é de cima para baixo, não é top-down. A gente vai estar no mesmo nível, conversando, construindo. Sem véus, né? E sem véus. Isso. E aí nesse processo, a gente vai desconstruir o que o senso comum está falando que é verdade. Sobre vape, sobre maconha, sobre as diversas... Porque eles vão lançar, né? Eles vão lançar as informações Isso. e a gente filtra elas, devolve como um questionamento para eles. Mas será que realmente é assim? De onde tu tirou essa informação? Quando vocês estão falando, eu consigo perceber que existe um vínculo criado entre vocês, que são os atores que estão indo lá, né? Mas com os atores de lá também, que são agurizados, adolescentes. E esse véu que o Rômulo falou agora, muitas das vezes, ele é criado no ambiente familiar. Onde a mãe, onde o papai, onde o avô, a avó não consegue tratar desses assuntos, se torna vergonhoso para uma mãe falar de sexualidade para um adolescente. Se torna vergonhoso para um pai falar para uma menina sobre a roupa que ela está vestindo, sobre o cigarro, enfim. Mas isso vocês conseguem trabalhar dentro de um projeto de prevenção, correto? Isso. Eu já escutei, Fábio, mães e pais chegarem no final de um semestre e falar assim, ó, eu não tenho como agradecer pelo que vocês fizeram, porque vocês me entregaram um filho novo. E a gente devolve para ela, não, ele sempre esteve ali. Sim. Ele sempre foi essa pessoa, só que a gente às vezes não estava olhando para ele com esses olhos. A gente não vai fazer mágica lá. Na verdade, a gente vai extrair de dentro dele aquilo que ele tem para oferecer e vai ajudar nesse processo. Diferente de lidar com prevenção com adultos.
Porque tu já pega uma pessoa sistemática, organizada, cheio de parâmetros e de padrões de comportamento, e agora tu vai precisar desconstruir ela. Então, é totalmente diferente. Né? Tu não tem, às vezes, mais muita lacuna e muito espaço para semear algo dentro de uma pessoa que já tem convicções formadas. Ok. Existe um momento certo de fazer prevenção? Quais são os assuntos que são abordados? Quais são os temas que são abordados? Porque, não, vou esperar até tal ano, daí sim, meu filho, eu posso inserir ele num projeto de prevenção. Existe isso? Pelas diretrizes internacionais, prevenção se começa intrauterinamente, né? Casa, né? Deveria Tá começar dentro dentro do ventre né? da mãe. Uhum. Os Começa pais... com a mãe não fazendo uso de tabaco, Exatamente. né? Precisa Exatamente. se começar assim, né? É isso. Se cuidando, né? Isso. E cada faixa etária vai ter uma linguagem, né? Por exemplo, com crianças, a gente nem fala um nome. A gente nunca vai, numa intervenção de prevenção com crianças, falar vape, falar narguile, porque talvez ele nem conheça. Criará curiosidade. Pode gerar uma curiosidade, exatamente. Então, cada faixa etária a gente vai abordar. E com o adolescente, que é bem a minha área, que é onde eu sou apaixonado, eu amo essa fase, eu amo estar com adolescentes, trabalho com isso há mais de 10 anos, né? Tem uma coisa bem diferente, assim, na prevenção com adolescentes, que é o uso do sarcasmo. Nós fomos todo ano nós estamos lá no Free Mind, né? Tu esteve conosco no último, né, Fábio? Muito bom participar. E o Dr. Crano, ou Dr. Crano, como a gente chama, né? Ele é um americano e ele é consultor da UNODC, ou UNODC, né? Que é o Escritório das Nações Unidas de Drogas e Crimes. É uma sumidade em comunicação assertiva com adolescentes. E é engraçado que a gente vai lá para ouvir um homem, né? Uma sumidade técnica, e ele fala o seguinte: sabe o que vocês têm que usar? O sarcasmo. Comicidade. Isso é engraçado. Isso é engraçado e não falar diretamente pro adolescente. Eu vou dar um exemplo. Cuidar Olha só. para não passar pro campo do bullying, né? Mas usar o sarcasmo. Isso. Inteligente. Para chamar a atenção. Por exemplo, eu uso essa estratégia. Quando se fala de tabaco, quando se fala, por exemplo, do cigarro eletrônico, né? Eu falo o seguinte, sobre aquela ideia, né? Quais são as essências? Tutti-frutti, abacaxi, hortelã, ice. E aí eu pergunto, quem eles querem? Quem essa indústria quer pegar como cliente? É o Valdir do boteco lá? Não. É os adolescentes. E aí, não sou eu que respondo, eles que respondem. Lembra? Interação. Aí eu falo assim, é verdade. Que bom que aqui, nesse grupo, ninguém está usando, mas a gente já sabe que tem uma galera usando. Que bom que aqui não tem... Ninguém usa, aqui ninguém usa. Todo mundo santinho. Eles começam a se olhar já, né? Um olhar para o outro, entregando. Vão se entregando. Começa a olhar pra trás. Isso. As meninas começam a olhar, porque o menino é mais... Isso. Claudinho. Tem alguns aqui que usam. E aí, olha só. Eu falo assim, é verdade. E essa indústria, com um pod, por exemplo, que é esse descartável, isso é um alerta para os pais, um pod daquele tem nicotina equivalente a 90 cigarros. Um adolescente ele pode usar isso em um dia, 2 dias. Olha o poder de dependência, o poder de viciar que tem. A gente precisa lembrar que tabaco tem nicotina, e nicotina gera dependência, é uma droga, infelizmente, uma substância química que vai gerar dependência. Sim. Eu tava dando uma olhada então nesses pod, né? E também estava dando uma olhada, uma conferida nos vape. E o vape ele tem um dispositivo que você pode aumentar A quantidade de nicotina no máximo. E você pode aumentar a quantidade de fumaça no máximo. Sim. E muitas das vezes o cara ele é desafiado. Vamos ver quem aguenta mais. Sim. Vamos fazer uma competição aqui. Eles fazem a apneia de nicotina, eles ficam sem respirar para depois usarem uma dose alta. E isso vai gerar até um problema respiratório, falta de oxigenação cerebral, vai gerar o quê? Espasmos, desmaios. Aí a gente fala assim, certo, mas aqui não, todo mundo bem, aqui nesse grupo, show de bola, mas tem uns patinhos aí fora, uma galera caindo que nem uns patinhos. Eu falo, o caçador ele está só mirando aqui, ó. Aí o patinho da lagoa passa e ele, pau! A indústria pegou mais um. Por quê? Possivelmente, esse adolescente, o teu filho, o meu filho,
ele pode ser um escravo dessa indústria por uma vida toda. Olha como é grave isso. Uma coisa cara, é caro, é difícil manter um vício desse. É difícil. Outra coisa que a gente trabalha muito no sarcasmo é a ideia seguinte. O que acontece, os garotão, né? Aí estão nesse processo de achar a menina e a gente faz votos que... É isso, que encontre... hoje se fala, né, o jogador, né? O jogador. Eles falam o jogador cara. A gente faz votos que acha uma pessoa especial e acha uma esposa idônea, né? Mas a galera chegou na fase de namoro e tal. Essa fumaça que ingere, ela atrapalha o aparelho circulatório. E as extremidades do corpo ficam vulneráveis. Na hora eles já ganham a cena. Hora eles já começam as meninas já começam a olhar. Os meninos têm uma extremidade do corpo que as meninas não têm. Certo. Qualquer tipo de fumaça ingerida gera impotência sexual. Mas repetindo, aqui ninguém... Aqui não tem problema. Não. Todo mundo aqui é viril, né? Por quê? Prevenção é fazer pensar, Fábio. A gente, irmão, não adianta querer ser moralista, querer falar de medo, usar Porque essa era a estratégia anterior, né? Isso. A estratégia não funciona. Que fazia uma propaganda com um pulmão podre em cima da mesa e tentava assustar. Ninguém se assustou com isso. Não, muito pelo contrário, se pegou nojo, mas nojo não gera consciência coletiva. Correto. Nojo não gera. Então. Pessoal, e você que nos acompanha aí também, né? Lembrando que no próximo bloco teremos uma história sensacional, fantástica de superação do tabagismo. Fiquei sabendo, né, que o pedido talvez de um filho, pedido de uma filha, ele pode fazer toda a diferença, né, na vida de uma pessoa. Então peço que vocês nos acompanhem, fiquem até o final. Rômulo e Fernando, eu tenho um material aqui, da Secretaria de Saúde, e ela diz aqui nesse material que o tabagismo é reconhecido como uma doença crônica. Doença crônica. E a Organização Mundial da Saúde define as patologias crônicas como doenças de longo desenvolvimento e uma longa duração, podendo acompanhar a pessoa durante a vida toda. Normalmente, os problemas persistem por períodos superiores a 6 meses e requerem tratamentos e terapias complexas. Então, o tabagismo ele é uma doença. A Organização Mundial da Saúde alerta, está escrito, né, que vicia, que causa dependência. Né? Então, pela experiência tanto do Rômulo como a experiência do Fernando, agora falando de tratamento, né? Nessa caminhada de vocês, qual é a maior dificuldade de uma pessoa que quer parar com o tabagismo, com o tabaco? Então, a gente precisa lembrar que substância tabaco, ela dentro de 3.000 e poucas substâncias, tem uma delas que é a nicotina. A nicotina é uma substância química, uma droga, né? Que é uma droga estimulante, ela vai fazer com que o nosso cérebro ele seja estimulado a ter uma velocidade de conexão maior. Então, é uma droga que vai sempre colocar você para cima, uma droga up, né? A gente tem uma ideia assim de que, não, eu vou fumar e vou ficar relaxado. Eu não vou ficar relaxado, vai acontecer o contrário. Eu vou fumar e o meu cérebro ele vai ter uma aceleração neural. Estimula. E isso vai estimular e vai proporcionar um sentimento de bem-estar, que vai liberar dopamina. Então, a gente precisa entender que a doença da dependência química é uma doença gradual, ela vai sempre crescendo, ela é constante, ela não vai embora. Eu sou dependente químico, a doença está dentro do indivíduo. Hoje ela está estável, porque eu não faço mais uso. Ela é uma doença, além de gradual e constante, uma doença que leva à morte. Dependência química mata. E olhando para a dependência química de substâncias semelhantes ao tabaco, nós ainda temos um sistema muito ineficiente para tratar tabagismo. Dentro da nossa organização como estrutura social, dentro dos mecanismos de saúde. Nós temos bons programas para tratar alcoolismo, boas leis que nos dão uma limitação para fazer uso, por exemplo, o uso da lei seca, né, os indicadores da aplicação dessa lei.
Uma boa parte das pessoas não pararam de beber e dirigir por causa da consciência que criaram. Pararam de beber e dirigir depois dos gastos que tiveram para refazer a sua carteira de motorista. Então, querendo ou não, se ela não parou e não criou consciência por causa de uma questão da sua saúde individual, ela ganhou consciência em relação ao seu custo financeiro dentro desse prejuízo do uso da substância química. Correto. Nós temos ainda leis que estão sendo construídas para a melhoria, mas se a gente vai falar de tratamento, uma das grandes problemáticas para parar para ter uma vida de abstinência de sobriedade é o problema da nicotina. A cada 10 pessoas que entram, isso é da UNODOC esse dado, que entram dentro de uma instituição para fazer tratamento para dependência química de álcool e demais drogas, inclusive tabaco, 10 delas, das 10, 7 são fumantes de tabaco. E das 7, apenas uma termina o tratamento, porque as outras 6 não conseguem ficar durante o tratamento pela fissura e o desejo de fazer uso do tabaco. Então o tabaco, infelizmente, ele é uma das substâncias químicas mais difíceis de ser tratadas pela sua influência social, pela sua facilidade, pela sua aceitação como sociedade e também pela questão neural, né? Ele trabalha diretamente no sistema nervoso central e faz com que a gente tenha aquela sensação de bem-estar e de prazer instantâneo. Então é uma droga difícil de ser deixada. Muito difícil. E os nossos mecanismos de tratamento ainda, eles são ineficientes para esse tipo de situação. Nós temos hoje, dentro da nossa rede de saúde, um acompanhamento a pessoas que são tabagistas e querem parar. Existe hoje um acompanhamento pelo SUS, inclusive. Dentro do abrigo, onde eu faço parte, a gente encaminhou várias pessoas que queriam parar de fumar. Elas foram até o médico, passaram pela enfermeira e elas voltaram com adesivos para nicotina. Acesso à rede Acesso de saúde, à rede, né? é gratuito, mas essa informação ela não chega com frequência. Ele precisaria ter um veículo de comunicação mais assertivo para que as pessoas pudessem entender que existe uma ferramenta de saúde, que existe uma ferramenta de tratamento para que as pessoas pudessem deixar de usar. É claro que, olhando a nível global, nacional, essa ferramenta precisaria ser bem organizada, né? Mas a nível local, quem sabe nós poderíamos pensar em estratégias e veicular dentro dos mecanismos de informação, de comunicação do nosso município, para que os nossos municipantes aqui, as pessoas que vivem na cidade, e tinham um problema com dependência química, pudessem acessar o serviço de saúde, pudessem chegar no ISF e falar que quer começar um processo de parar de fumar, e não é só a medicação, ela vai começar a passar por grupos de apoio para tabagismo. Sim, sim. Que é muito importante dentro do processo, né, Fernando? A ferramenta da medicação contribui, mas ela só vai ter uma eficácia maior se ela tiver junto a consolidação da conversa entre pares, do apoio mútuo. Mútua ajuda. Da mútua ajuda, que é uma ferramenta que é aplicada aqui. Né? Eu fiquei sabendo aí na rede de saúde, agora eu não consigo precisar bem certo, né? Mas nós podemos buscar essa informação e disponibilizar, que nos ESFs, né? Existe, nos ambulatórios existem grupos de apoio, mútua ajuda para tabagista. Grupo de tabagismo, a Tito Garcia né? tinha, sim, semanalmente acontecem as reuniões. É um processo, né? Ferramentas associadas, né? Trabalhos sozinhos e isolados não tem tanta eficácia. A rede trabalhando junto é mais complexo, mas a gente consegue chegar. E vocês, vocês consideram o tabaco, né, uma porta de entrada para a experimentação de outras drogas? Não só consideramos pela prática, né, profissional, como a ciência aponta, né, Fábio? Aumenta aí em 50% a prevalência da dependência química, com as drogas ilícitas e consideradas mais pesadas, né? Então, é muito sério. É muito sério. Um adolescente aí de 11, 12 anos, que ele já faz uso, e às vezes de uma forma até permissiva dos pais. Recreativa, né? Recreativa. Não, meu filho fuma lá o narguilé com os amigos, e eu permito isso. A chance desse adolescente se tornar um dependente químico, fazer o uso, o abuso ou a dependência química, ela é muito grande. E a gente vê isso na prática todo dia. É como se fosse uma criança brincando com uma faca afiada, assim. A gente não sabe o que pode acontecer. É andar numa corda bamba. Por todas as questões que envolvem a dependência química. Nós sabemos que é uma doença biopsicossocial e nós cremos espiritual, né? Que tem a ver com essa espiritualidade saudável ou não. Todas as esferas todas as esferas do ser humano. Né? Isso. Então, aquela pessoa ela pode ter uma predisposição à dependência química. Aí ele começa numa droga considerada lícita, considerada ilegal, normal, considerada aceitável. De repente,
todo dependente químico, Fábio, que eu tratei na comunidade terapêutica, aí nós estamos falando de centenas ou milhares, começaram em drogas consideradas lícitas, leves. E com um amparo social, né? Isso. Uma porta de entrada. Né? Porta de entrada. Que conversa boa, produtiva. Por isso, né? Fábio, é importante, tu fez uma pergunta, há umas 2 perguntas atrás, quando que deve se fazer a prevenção? Todo dia. Isso. Todo dia. Precisa se enfatizar de maneira assertiva, de maneira pedagógica, lúdica. Nós precisamos enfatizar. A importância de viver uma vida de qualidade está associada a não fazer uso de substância química. Isso. A gente precisa, todas as oportunidades que nós temos, esse podcast vai chegar para centenas ou milhares de pessoas, mas nós precisamos continuar ali no ponto de ônibus, com o senhor que está fazendo uso. A gente precisa oportunizar para o nosso familiar. Eu tenho um familiar que faz uso. Eu amo ele, e eu informo ele o prejuízo disso. A decisão final é dele. Mas não é porque a decisão final é dele que eu vou parar de ser preventivo em relação a isso. Tem que falar, Sempre vou enfatizar. Vou dizer, quando é que tu vai parar, querido? Isso vai te machucar. E aí vem uma reflexão, né? Nós estamos falando, como Cruz Azul, como vários aspectos da rede, né? A gente está enfatizando, a gente está vivendo isso. Mas como uma criança vive numa sociedade onde o álcool e as outras drogas é algo glamourizado. Quando tem um aniversário de 2 aninhos de uma criança, o que a família faz? O que os pais estão fazendo enquanto a criança está lá? A criança é o centro ali da festa? Ou é a cerveja, ou é o álcool, ou é o tabaco? Né? O que a gente vai hoje em festas eclesiásticas, uma festa de igreja? O que é o centro ali? O que as pessoas estão fazendo numa festa? Então, a sociedade, ela apresenta um modo de vida, o senso comum mostra hoje para uma criança e para o adolescente que é legal fazer isso. É lícita. Que é lícita, continua. É normal, é normal. Tem incentivo fiscal, inclusive, para algumas substâncias químicas no nosso país. Isso é O um lobby é fato. grande, né? É muito grande. A gente tem uma guerra difícil. Certo. Mas vamos lá, né? Vamos lá. continuar, Eu não persistir. desisto. Eu É não uma desisto. missão de vida, né? Consegue visualizar várias pessoas que venceram. Isso, Nos isso. motiva cada vez mais. Mas eu quero dizer para vocês que é uma conversa muito boa, produtiva, explicativa, com muito conhecimento, com muitos encaminhamentos e dados que foram apontados aqui. Porém, todavia e entretanto, nós precisamos terminar. Show. Esse bloco, né? Esse bloco só. Calma. Teremos aí mais um bloco, né? Mas eu queria passar O Fábio é pra bom, o vocês Fábio é ainda, bom, né, sim. cara? Eu Nossa. queria passar para vocês ainda as considerações finais de cada um de vocês. Né? Vai tirar no palitinho? Não, Pode? fica à vontade. Não, por favor, Romulo. Não, primeiro É. as pessoas da casa fazem as bom. ordens. Fernando, por Tá favor, consideração final. Isso. De nada vale a Cruz Azul no Brasil fazer todo um trabalho no município, a Cruz Azul internacional, né, no mundo todo, está em mais de 38 países, ali com o nosso público final, que são as crianças e os adolescentes, se a família não fizer prevenção dentro de casa. A família ela tem um papel central nisso. Muitas vezes, o Romulo sabe do que eu vou falar agora, nós estamos ensinando crianças e adolescentes, nós estamos falando sobre vida, sobre habilidades sociais, habilidades emocionais, habilidades de vida, mas isso é extremamente desconstruído quando ele vai para casa. Então, a grande questão é estar preparado em casa. São todos os níveis da sociedade. É na escola, é no serviço social, é na comunidade, mas principalmente na família. Na família. Pai, mãe, procure uma orientação parental. A Cruz Azul oferece escola de pais. Ninguém nasceu sabendo como se educa um filho. Às vezes a gente passa por uma vida tentando construir algo para passar para o nosso filho, mas a gente precisa buscar conhecimento. Eu costumo dizer, para encerrar, que cada ser humano, cada pai, cada mãe, cada responsável, tem como se fosse uma bolsa. E nessa bolsa tem sementes. Mas normalmente, a semente que eu acesso aqui, eu recebi da minha família, do meu pai, da minha mãe, do meu responsável. E muitas vezes, para essa sociedade de hoje, a gente vasculha na nossa bolsa sementes
de amor, sementes de vida, e não encontra nada, porque mudou muito, a geração mudou muito. A gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa buscar ajuda. Mas Deus pode encher a nossa bolsa. Essas sementes de amor, e eu como um pai de um menino de 12 anos, eu da mesma forma, eu reviro a minha bolsa, e às vezes não encontro essa semente. Mas a gente pode buscar em Deus essas sementes de amor para derramar sobre uma geração que está sofrendo. Nós estamos diante de uma geração difícil. Eu fui num curso agora e a palestrante usou o termo, a gente está num mundo feroz. E a gente tem que ter uma resposta urgente. Excelente, eu não vou ser redundante aqui porque eu faço das palavras do Fernando as minhas. Eu acredito que nós podemos falhar em várias áreas da nossa vida, mas nós não podemos falhar como formadores de opinião dentro de casa. Nós precisamos entender que se você é pai, mãe, você tem uma responsabilidade para com o seu filho. E essa responsabilidade não perpassa pelo âmbito do discurso, e sim pelo âmbito das atitudes. Suas atitudes vão impactar diretamente a vida delas. Então aproveite as oportunidades que você tem. Passe tempo de qualidade com seu filho. Desconstrua aquilo que a sociedade tenta construir e crie laços, vínculos e memórias para ele. Porque são essas coisas que vão fazer a diferença no dia que os convites chegarem. No dia que as oportunidades aparecerem, ele vai ter convicção, ele vai olhar para dentro de si, ele vai perceber que não foram injetadas ideias dentro dele, foram injetados valores, e esses valores não são negociáveis. Que você possa ter êxito nesse processo e que a gente possa continuar acreditando que é possível sim vencer esse fantasma que não é invisível. Tem cara e rosto. É tabaco e ele fede. Obrigado, Rômulo, obrigado, Fernando. É uma honra e uma alegria poder contar com vocês na construção desse podcast. Show. Lembrando que nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós vamos voltar para o próximo bloco, vai estar fantástico também o próximo bloco. Lembrando que esse podcast é construído em parceria pela Secretaria de Desenvolvimento Social, CEMUDES, pela Diretoria de Políticas sobre Drogas, com a participação aí, né, bem presente da Cruz Azul no Brasil, e nós agradecemos a todos que fazem parte, que estão nesse projeto podcast Dia Mundial Sem Tabaco. Muito obrigado, até daqui a pouco. Será que existe esperança para um dependente químico? Podemos perder tudo nessa vida, mas quando ainda temos a esperança, ainda temos muito. Pode ser que a dependência química tenha te deixado assim, mergulhado num poço sem esperança, sem fé e muito desanimado. Talvez isto que você está ouvindo nem cabe a você, mas é o que muitos dependentes químicos sentem agora, nesse momento. Dependência química é uma doença sem cura, mas tem tratamento e com muito esforço é possível alcançar uma vida de sobriedade. Conheço pessoas que depois de muitos anos, entre idas e vindas de acolhimentos, estão muito bem. E ainda assim, querido, talvez o seu problema não seja a dependência química, mas o sentimento hoje seja o mesmo. Mas já dizia o rei Salomão, acredite, enquanto há vida, há muita esperança. Olá, voltamos para o nosso segundo bloco e quero dizer para vocês que esse bloco tá animado, tá? A gente vai ter uma história de vida aqui que eu quero compartilhar com vocês, né? Na verdade, a pessoa nós convidamos e ela vai poder compartilhar com vocês. Mas antes de apresentarmos o nosso próximo convidado, o César, o Dr. César, eu gostaria de trazer a título de informação que esse podcast, então, ele está sendo realizado em parceria através da Secretaria de Desenvolvimento Social, CEMUDES, da a Diretoria de Políticas sobre Drogas e Reintegração Social, e em parceria com a Cruz Azul no Brasil e também o COMEN, o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. Eu tenho aqui na minha mão um folder da Diretoria de Políticas sobre Drogas. E dentro desse folder, nós destacamos os 4 serviços que você pode acessar dentro da Diretoria de Políticas sobre Drogas. Nós temos abordagem social, que faz parte da Diretoria de Políticas sobre Drogas. Então, se você tem uma pessoa que está em situação de rua, perto da tua casa, perto da tua empresa, uma pessoa até mesmo que você conheça, que talvez por uma quebra de vínculo familiar, pelo uso de droga, de alguma substância, se colocou em situação de rua e você conhece essa pessoa, sabe onde ele fica, você pode entrar em contato com a abordagem social através do telefone 156, opção 2, e conversar com a abordagem social
e falar para a abordagem social que tu precisa dessa ajuda, precisa do serviço da abordagem social, porque tem uma pessoa em situação de rua, passa o endereço, não precisa se identificar, mas se quiserem se identificar, melhor ainda, para que a gente possa criar um vínculo contigo, conhecer qual que é a história dessa pessoa que está em situação de rua, e nós vamos até o local para que a gente possa ofertar os serviços que nós temos aí dentro da nossa diretoria, que são os outros que eu quero dizer para você que nos acompanha. Então, dentro da diretoria de política sobre drogas, nós temos também o Centro POP, que é um centro de referência especializado para a população em situação de rua. É um serviço destinado a jovens, adultos, idosos e famílias com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, que estão em situação de risco pessoal e social, que utilizam os espaços da rua, né, como forma de moradia e de sobrevivência de forma temporária ou permanente. Então, os serviços do Centro POP, desse centro especializado, é café da manhã, é banho, é troca de roupa, é um atendimento técnico, é um encaminhamento para o serviço, é o almoço que é ofertado lá, é atividade de convivência, são rodas de conversa, oficinas profissionalizantes, tem lanche da tarde, entre outros encaminhamentos que se dá para o mercado de trabalho, para a comunidade terapêutica. Tem pessoas que estão em situação de rua, que fazem uso de droga e não conseguem sair. Nós, com os nossos técnicos, nós podemos dar um encaminhamento para essa pessoa em comunidade terapêutica também, tá? E o nosso terceiro serviço é o acolhimento institucional no AMBLU, que é o Abrigo Municipal de Blumenau. É a pessoa que precisa ajeitar a tua vida, que precisa dar um encaminhamento na vida, que está em situação de rua, então nós acolhemos no abrigo e nós damos todo o suporte com uma equipe técnica, com uma equipe operacional e ofertando todos esses trabalhos que a gente tem divulgado e falando para vocês. E o quarto serviço que nós temos dentro dessa diretoria é o encaminhamento para as comunidades terapêuticas através do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, através de um fundo específico que é o FreeMind, né? Nós temos um fundo onde nós temos parceria com 3 comunidades terapêuticas em Blumenau. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela conta com muitas parcerias e essa é um dos serviços que nós contamos com a parceria dessas comunidades terapêuticas, onde acolhe pessoas que têm um problema na área do álcool e das drogas. Público masculino, mas o público feminino também. Então, 156 opção 2, abordagem social, ou 3381-2285 é o telefone da nossa diretoria. Tá ok? Vamos lá, para o nosso segundo bloco, começando agora. E nós temos a honra de receber nesse podcast uma pessoa ilustre, o doutor Luiz César Carpen. Vou pedir para o doutor se apresentar. Se apresenta, por gentileza. Boa tarde, Fábio. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Para mim é um imenso prazer poder colaborar com esse projeto, né, de utilidade pública, onde agora, dia 31 de maio, aí, está descrito o Dia Mundial Sem Tabacos, né? Aí uma promoção aí da Cruz Azul do Brasil, né, em parceria com a CIMUDES e a Prefeitura de Blumenau. Ok. Muito obrigado, seja bem-vindo. Para nós é uma honra, como eu falei para o senhor, recebê-lo, compartilhar essa experiência de vida que o senhor vai trazer daqui a pouquinho para nós. Doutor César, eu estava lendo esses dias uma informação bem relevante a respeito do fumo passivo, né? Ou algumas pessoas dizem aí o fumante passivo, né? Então eu me deparei com uma informação que eu fiquei bem assustado. Diz que as crianças são as mais afetadas por esse fumo passivo. Ela aumenta a incidência da pneumonia, da bronquite e o agravamento da asma. O que é esse fumo passivo ou fumante passivo, né? São os não fumantes que ficam sob a exposição da fumaça do tabaco, que ao respirar essa fumaça corre o risco de desenvolver as mesmas doenças causadas pelo fumante ativo. Ou seja, há problema da pessoa que faz o uso do tabaco, tem um problema, uma consequência terrível que a gente sabe, né? A gente tem visto aí nos noticiários e visto aí né, das pessoas que a gente aborda, das pessoas que a gente trabalha diretamente na nossa diretoria, mas também existe o problema para as pessoas que não fazem o uso, mas convivem com as pessoas que fazem o uso. Então, é uma informação relevante que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa tratar, né? O tabaco, ele mata, né, 8 milhões de pessoas por ano. De que forma? 7 milhões de mortes resultam no uso direto, ativo, e 1.200.000 pessoas é resultado de pessoas que não fumam.
mas convive dentro de casa de pessoas que fumam. Então, o problema também está com aquela pessoa que não faz o uso. Ela também é prejudicado. Então, a título de informação, a informação muito importante para todos nós aqui, que nos acompanham nesse podcast. Quero dizer para vocês que vai ficar gravado esse material, esse podcast, pode nos acompanhar depois, assistir, divulgar, mandar a tua questão, mandar a tua pergunta, compartilha com as tuas redes sociais. Esse podcast ele vai ficar gravado para que a gente possa usar futuramente esse material. César, fizesse uso de tabaco durante quantos anos? Bom, Fábio, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Certo. Né? Quem sou eu, da onde eu venho, né? Para poder a gente colaborar de forma mais abrangente nesse assunto. O que você falou e tem razão, a gente tem acompanhado nas mídias sociais, aí, televisivas, falada, escrita, né? Com referência aí ao fumante passivo. Né? Mas eu me chamo Luiz César Carpen, eu tenho 55 anos. Sou casado com a Marli, minha esposa. Tenho 2 filhos, um casal, Thaís Maiara e também Luiz Guilherme. Né? A Thaís está com 30 anos e o meu filho caçula, 23 anos. Nessa situação aí do fumo, na parte passiva, né, os meus filhos conviveram comigo, infelizmente, nessa fase da minha vida, quando eu fazia uso do tabaco. E muitas vezes havia um apelo, na época da minha filha, a Thaís, né, com referência a esse assunto. Né? E a gente, às vezes, não denota, né, que o passivo, às vezes, é tão quanto prejudicial, né, ao ativo, né, porque acaba respirando, né, aquela fumaça, ou aquele odor, né, do tabaco. Tá Correto. Certo? Dentro desse contexto do fumante passivo, eu acho que a consciência, né, de quem faz uso do tabaco precisa ser diuturnamente, né? Sempre você tem que estar ativo nesse pensamento. A ideia é parar, né? Mas desde que você tenha um apoio, né? Quando você não consegue fazê-lo individualmente. Correto. E nessa trajetória tua, foram quantos anos fazendo uso do Sim. do tabaco? Eu usei mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Isso. Eu sou da época, Fábio, que se você não fumasse, você era excluído da sociedade. Então, eu sou da década aí, tenho mais de 50 anos, né? Eu tenho conhecimento de causa, né? Sim. Dos meus amigos, de uma roda de amigo de 10, 8, 9 fumavam. E se você não fumasse, você não entrava na roda de amigos para conversar. Né? Certo. A mídia fazia propaganda, né, insertiva, né, de convencimento para, se você não fosse fumante, que você aderisse. Aham. A minha família, nós somos em 4 irmãos, né, pai e mãe, né? Aham. Só um que não fumou. Né? Então, todos passaram pelo vício, né? Ainda tem um irmão ainda que fuma, né? Certo. Mas está em processo aí também de abandono do tabagismo pelo benefício que todos nós, irmãos, que fizemos uso do tabaco, temos aí, pós, né, a gente ter extinguido aí o hábito de fumar. Ok. Nessa trajetória, César, tentativas, tiveram algumas? Algum episódio marcante, assim, de não, eu vou prometer, eu quero parar, Verdade. mas assim, a gente entende que o tabaco, para deixar, ele é muito difícil. Teve algumas tentativas? Sim. Nesse tempo de 20 anos, um pouco mais que eu fui aderente a esse malefício do fumo, inúmeras tentativas, né? Inúmeras promessas, né? Infelizmente, muitas não cumpridas. Né? Uma em especial, depois de muito esforço, eu consegui aí, então parar de fumar. Né? Mas, a princípio, para você ter uma ideia, a minha filha fazia uso do bico, e ela diz: pai, se o pai parar de fumar, eu paro de chupar bico. Eu, ok, está fechado. Ela parou de chupar o bico e eu não parei de fumar. Veja como é realmente difícil, né? Certo. Ao longo do tempo que
que você vai fazendo uso dessa droga chamada nicotina, que é a que tem um princípio ativo que mais vicia o ser humano, você já não consegue mais, por si só, parar o vício. A não ser que você busque ajuda, né? E até que você tenha consciência que você precisa de ajuda para parar de fumar, você não consegue. E nessa trajetória, agora, como o senhor falou, né? Até tentei, mas não consegui parar. Ela fez a parte dela, mas o senhor não fez a sua, né? Exatamente. Nessa busca de ajuda, teve alguém que entrou, teve alguém que ajudou, fosse buscar ajuda onde? Veja, a família sempre é importante na sua vida, né? Às vezes a família engloba os próprios amigos, né? Então, tiveram vários amigos meus que, no aconselho, né, da conversa, faziam a tentativa, né? Mas a família em si, a tua convivência diária, é que teve um peso e, aliás, vai ter um peso maior sempre nas tuas decisões, né? Então, a minha família nunca desistiu de mim. Sempre enxergava um momento que eu iria tomar essa atitude, né, de parar com o tabaco, tá certo? Então, especificamente aí a minha esposa, né, mais a minha filha, que teve, né, mais contato comigo na época do tabagismo, né? Certo, então, a minha filha foi o que mais foi incisiva, né, para que eu pudesse ter essa atitude de parar de fumar. Mas eu quero dizer para o senhor que teve um passarinho verde que veio assim no meu ouvido e contou uma história para mim. E disse que, fiquei sabendo de uma redação, né? De uma redação de um programa que é aplicado nas escolas, e foi feito um pedido muito especial para o senhor, alguns anos atrás. Quem fez esse pedido e qual que é o contexto dessa redação? Fala um pouquinho para nós o que aconteceu nesse pedido. Ok. Vou resumir, o ato aqui é sensibilizar as pessoas, né? Principalmente os pais, frente aos filhos, né? Mas, às vezes, os filhos que sensibilizam os pais. É o contrário. Inverte ali, Inverte, né? Isso faz parte da natureza, né? Sim. Então, veja, existe um programa bacana, espetacular, chamado ProERD, né? Sim. Que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas. Ela envolve todo tipo de droga. E, na época, minha filha, Thaís, fazia o ensino fundamental. E os alunos que participavam desse programa, que é intitulado pela Polícia Militar, né, que faz essa prevenção aí, de resistência às drogas, desafiaram os alunos de fazer uma redação referente a drogas, qualquer tipo de drogas, e, a contraponto, a melhor redação do colégio, né, ganharia um prêmio, né, pela maior redação escolhida aí por pessoas qualificadas desse programa. E a minha filha se candidatou a fazer essa redação e escreveu sobre mim. Então, escreveu sobre a minha trajetória no tabagismo, né, as lutas minhas de tentativa de parar de fumar e as dela também, né, de poder me convencer de parar de fumar. Então, eu agradeço sempre a ela, né, agora nesse podcast, que não desmereço os demais que também me auxiliaram nesse incentivo, né, mas esse evento foi que ficou marcado na história. Certo. Ela fez a redação sobre mim, que ela deixou a chupeta de chupar o bico para poder eu parar, né? E várias solicitações dela, né, para mim que eu pudesse parar de fumar. E ao final ela ganhou como a melhor redação desse evento, né, na época que ela fazia o ensino fundamental, acabou ganhando o prêmio. E aí a premiação era num ginásio de esportes, onde a própria Polícia Militar fazia o evento de divulgação do ProERD, né, e já sensibilizando as crianças sobre o malefício do uso de droga, inclusive do cigarro. E aí, como ela foi vencedora desse evento, dessa redação da época, então ela foi convidada a fazer a leitura em microfone, em voz alta, para que todos pudessem ouvir.
E ao final ela disse, olha, essa história, eu até me emociono, porque essa história é do meu pai. É uma história E o senhor estava no vivida. auditório. E eu estava no A família toda no auditório. Todo no auditório. Todo mundo prestigiando, né? Então, ao final, eu fiquei feliz porque ela ganhou o prêmio e realmente a redação dela foi muito bem elaborada e ela fez sozinha, não teve auxílio, muito embora a minha esposa tivesse já um domínio na área de pedagogia, ela foi professora, então tinha uma instrução dos filhos já um pouco diferenciada, né? Não diminuindo o estudo público, em hipótese alguma, mas já tinha uma educação diferenciada em casa, então ela desenvolveu aquela redação de uma forma espetacular, que ao final eu fiquei um pouco envergonhado, aliás, bastante envergonhado, né? Porque ao final a história era minha e a história não era boa. Porque ao final eu não imaginava que estava fazendo tanto malefício às pessoas ao meu redor. Então eu acabei sensibilizando ao extremo, né, muito emocionado, agradeci a ela por isso, né, os meus amigos vieram me cobrar a partir daquele momento, olha, agora você está na hora de você parar, o que você acha, uma decisão, né? né? Uma decisão, né? Assim como um bate-papo, né? Então, ao final, acho que aí foi um divisor da água, né, que me incentivou a mais, né, de poder parar com essa situação aí do hábito de fumar, né? Ou do vício de fumar. Então essa é uma história bacana, acho que Dá para escrever um conto livro, pra né? todo mundo, exatamente. Um roteiro É de uma filme. história aí. bacana que a história foi contada na pessoa viva, né? Sim. A maioria a história, o fulano É posterior. em memória, né? Em memória, uma história. Então, enfim, acho que foi bacana, me sensibilizou de uma forma ou outra, né? E me incentivou mais, né? Para que eu pudesse Thaís, o ter nome essa dela? atitude. Thaís. Thaís, obrigado pela tua contribuição, hein? Ajudou muito, ó, o paizão está aqui, abrindo o coração, passando para nós, que estamos acompanhando ao vivo e a cores, e também vai ficar gravado para mais pessoas poder ouvir essa história. Agradecemos você, tá? Que história fantástica, né, César? Verdade. Superação, Verdade. determinação, e numa visão familiar, de uma filha que está presente, que vê a luta, as tentativas. Pô, o papai falou que vai conseguir, mas não consegue, e aí a gente vai, né, ficando frustrado, e promete, não consegue, mas que legal, fantástica a história. E nesse processo todo, né, de parar, teve um uso de remédio, medicamento, teve alguma coisa envolvida ou não? Fábio, funciona assim, né? Os fumantes sabem que talvez o que eu vou falar. Quando você começa com o vício, você começa com a brincadeira, né? Então, na minha história falando, né? Uma carteira de cigarro para mim dava para uma semana e meia, né? De repente eu me vi uma carteira a cada um dia e meio. De repente, dependendo dos ambientes, a gente consumia uma carteira por noite de cigarro. São 20 cigarros, né? Então, veja, ao longo do tempo, você vai se tornando tão dependente da droga, do tabaco, que você já não consegue mais parar de fumar. Eu parei inúmeras vezes de fumar, nesse período de 20 anos. Certo. Conseguia sozinho, sem nenhum problema. Parava 1, 2, 3 meses, depois voltava na brincadeira, num bate-papo, ou num churrasco, alguma coisa nesse sentido. Depois fumava, parava de novo e assim foi. Até que ao final desse tempo aí todo, eu já não conseguia mais parar de fumar sozinho. Tive que buscar ajuda. Certo. E como é que faz você buscar ajuda? Primeiro você precisa ter a consciência que você precisa de ajuda. Porque se você tentar ser o machão, que você consegue sem ninguém te ajudar, que você vai conseguir mais uma vez sozinho, até você tenta. Mas no primeiro vento que sopra diferente do norte, já vai te dar aquela vontade, você já vai querer fumar de novo. E é difícil. Então o que eu fiz? Procurei ajuda médica. Correto. Procurei ajuda médica de um médico amigo meu, Dr. Marcelo, aqui de Timbó. Ele é uma pessoa espetacular, já me acompanha de longa data. Pedi a ele um auxílio, né, técnico e médico, né, para que eu pudesse parar de fumar. Logicamente que incentivado pela minha esposa, pelos meus filhos, né? Correto. Já que eu estava com a dificuldade de parar agora sozinho, sem ajuda de medicação. Então, eu comecei a tomar um remédio receitado por ele, né, chamado BUP, B-U-P. BUP. BUP. Esse é um remédio que o doutor falou para mim nas seguintes palavras: olha,
Você vai parar de fumar fumando. Eu fiquei estranho com essa afirmação dele, né? Mas qual que é a lógica disso? Quando você interrompe de forma abrupta o vício, a tendência e a possibilidade de você voltar a consumir o cigarro é muito maior. Que a vontade tua vai ser muito maior do que aquela de deixar de fumar. Correto. Então, eu comecei a administrar, seguir as orientações médicas, né? Da quantidade de comprimidos que tinha que tomar. Em 90 dias eu pararia de fumar. Então, me conscientizei do prazo e busquei uma estratégia para me ir diminuindo o tabaco, tá certo? De 10 cigarros por dia, de 15 cigarros por dia, de olha, só vou fumar 10. Amanhã, semana que vem, eu vou fumar 7, depois da manhã eu vou fumar 5, e assim fui diminuindo. Certo. Até que um dia, continuei tomando remédio, tá certo? Fumando e continuando remédio, porém em dose menor. Até que um dia, disse, olha, eu vou só fumar um antes do almoço, hoje. Mas se eu conseguir fumar, ou não fumar esse um antes do almoço, eu não fumo depois do almoço. É uma possibilidade que eu tenho de parar de fumar. Exatamente o que aconteceu. Eu levantei de manhã, não fumei após o café, que sempre dá uma vontade imensa, né? Ou de qualquer refeição. Não fumei aquele cigarro. Passei o dia sem fumar o cigarro. Cheguei em casa, comecei a me entreter com outras coisas para esquecer do vício. E depois daquele dia, não fumei mais. Continuei ainda tomando remédio por mais um tempo, esse remédio, né, que para mim foi ótimo, né? Existem outros no mercado, né, mas esse remédio me parece que o SUS, inclusive, faz a distribuição gratuita, né, desde que com prescrição médica, né, sempre, né. Então, aí com esse remédio eu consegui e nunca mais fumei. Que legal, fantástico, né? Existem alguns benefícios imediatos para a pessoa que para de fumar. Por exemplo, após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação ela volta ao normal. 20 minutos. Parei de fumar, daqui 20 minutos, pressão sanguínea e pulsação volta ao normal. Após 2 horas, não há mais nicotina circulando no seu sangue. Olha que interessante, após 8 horas, o nível de oxigênio no sangue ele se normaliza. De 12 a 24 horas após o último cigarro, os pulmões já funcionam melhor. Após 3 semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora. Após 1 ano, olha que interessante, o risco de morte por infarto já foi reduzido pela metade. De 5 a 10 anos depois de parar de fumar, o risco de infarto será igual a uma pessoa que nunca fez uso da nicotina, do tabaco. Então, quantos benefícios, né, existem para a pessoa que deixa de fazer o uso do tabaco? César, eu acabei de compartilhar aqui as consequências positivas de pessoas que pararam de fazer uso, cientificamente comprovado, né? Na tua vida, tu consegues destacar algo positivo, consequência de que, poxa, melhora de vida, qualidade de vida depois que eu deixei de fazer uso do tabaco? Acho que tu tens várias, né? Verdade. Olha, Fábio, você bem falou, cientificamente comprovado, né? E também eu estou aqui para comprovar e para dar o relato, né? Veja, eu tenho feito regularmente caminhadas, por exemplo, né? Caminhadas 1 hora, 2 horas. Não tenho tanto cansaço como eu tinha quando eu fumava. Aliás, quando eu usava o tabagismo, eu nem tinha vontade de caminhar, de fazer algum esporte. Então, hoje eu jogo futebol, né? Jogo futebol regularmente, semanalmente. Aí. Nós vamos convidar para o próximo jogo nosso, hein? Eu corro aí 1 horinha, logicamente que às vezes ando um pouco dentro do campo, né? Mas a gente tenta, né, jogar. Mas você já tem um pouco mais de resistência. Certo. Outra coisa, o paladar, né? Uhum. O paladar, o odor do teu corpo, né? Da tua roupa, do teu cabelo, quando você levanta, ou as pessoas estão próximas de você já consegue perceber, né, certo? Uhum. Então você consegue sentir o sabor da comida, né? Da bebida que você toma. Qualidade de vida. Então, qualidade de vida é extremamente excepcional. E financeiramente também, né? É. Porque se Sem você for falar analisar, da parte né? financeira, né? Se você for analisar, tu tá comprando uma carteira de cigarro, começa com pouco, daqui um pouco tu perde aquele senso, já não fica mais numa carteira, já vai para 2, já vai para 3, Verdade. enfim. O quanto que não se
se gasta financeiramente, né, com essa substância, né? Às vezes as pessoas deixam de comprar talvez 1 litro de leite para o filho para comprar uma carteira de cigarro, porque o vício é tão incisivo na pessoa que ela não consegue ser diferente. Entendi. Então, eu acho que deixar de fumar, parar de fumar, é a melhor ideia que você tem, se você é fumante. Muito bom. César, se você tivesse frente a frente com uma pessoa hoje, que faz o uso da nicotina, né, um tabagista, para aconselhar essa pessoa, né, e talvez ele nos acompanhe,